sou a Melody, eu sou mãe do Theo e da Manu e eu tô aqui hoje pra falar sobre alimentação natural, que é um tema que a gente aborda muito no Instagram deles. E surgiram muitas dúvidas, muitas questões, então eu decidi trazer pra cá, porque aqui é um espaço onde eu consigo falar um pouco mais sobre isso e a gente aprender mais juntos, né? Então eu queria começar voltando lá em 2020, que foi quando a gente teve o nosso primeiro contato com a alimentação natural. O nosso primeiro contato aconteceu porque o Theo apresentava vômitos biliosos todos os dias de manhã. Então a gente acordava desesperado já com ele vomitando, sempre. E na época meu marido, no caso, nós dois fomos. Não queria falar que só fui eu. Naquela época, nós buscamos ajuda profissional, então fomos até o veterinário, né, e comentamos sobre isso, e ela me disse que isso era normal. Até que tomou uma proporção muito grande, que foi quando ele começou a apresentar isso todos os dias, e aí a gente buscou ajuda de especialista, então de gastro, e entender melhor o que estava acontecendo ali com eles, né? Porque a Manu também começou a apresentar os mesmos sinais, em pouco tempo que ela já estava com a gente. Isso que eu tô comentando com vocês era mais ou menos em abril de 2020. Então a gente foi atrás dessa ajuda de um especialista, eles fizeram endoscopia e tudo, e aí o que foi constatado é que realmente o Theo tava com um quadro de gastrite muito forte, né, por conta desses vômitos que ele apresentava todos os dias de manhã. Nessa época, os dois ainda comiam ração, uma ração muito boa, tá? Muito boa mesmo. E aí a gente chegou a pensar, então, em trocar a alimentação deles para alimentação natural. Era muito pouco falada naquela época a alimentação natural, hoje em dia já é muito mais, mas a gente já via como possibilidade. Porém, tivemos consulta com uma nutricionista que estava na Disney, né, amor? Ela estava na Disney, então foi muito difícil pra gente, e hoje, inclusive, eu até entendo quando alguém diz, cara, mas tudo isso, tal, não sei o quê. Eu entendo, porque naquele momento foi muito difícil, foi muito complicado. Era algo que a gente queria muito fazer por eles, mas quando a gente chegou a fazer cotações, olhou para aquele cardápio que tinha, assim, 6 opções de cardápio, um dia era uma coisa, outro dia era outra, um dia era filé mignon, outro dia não sei o quê, a gente ficava, caramba, nem eu faço isso. Em meio a uma pandemia, onde tem pessoas, né, a gente pensando naquela época, onde tem pessoas passando fome, a gente fazer isso, assim, será que tem essa real necessidade? Foi o que a gente pensou na época, né? Caramba, será que tem essa necessidade? E aí acabou que a gente não fez. A gente só não fez como a gente buscou uma outra nutricionista que pudesse ajudar a gente a escolher uma boa ração. Então, a escolher algo que fosse bom para eles e que não entrasse nesse universo de alimentação natural assustador que a gente tinha encontrado naquele momento. Então, eu lembro que a minha mensagem para a nutricionista foi exatamente essa. Oi, eu quero ração para eles. Você trabalha? Não quero alimentação natural. E aí ela trabalhava com ração. Então eu falei, beleza, então vamos aí. E aí ela auxiliou a gente a escolher a ração que poderia ajudar eles nesse momento e tal. E foi o que a gente fez, né? Eles entraram então com essa segunda marca de ração. Então após sair do canil, essa era a terceira marca de ração que eles estavam entrando em contato. E aí foi que as coisas começaram a se resolver pro Theo e piorar mais ainda pra Manu. E eu ainda diria que começaram a se resolver pro Theo mais médio, né? Não foi aquela coisa que a gente pôde dizer que realmente, nossa, melhorou super, mudou tudo. Não.
né? Não aconteceu. Porém, a Manu começou a apresentar coceiras, que eram pouquíssimas no início. Era uma coisa aqui, outra ali, e a gente falava, né, coceirinha, tal, tudo bem. Só que chegou num ponto que a gente começou a ficar preocupado, que foi até, eu cheguei até a comentar com os irmãos de ninhada da Manu, porque até então o Theo nunca tinha apresentado esses sinais, então pra gente era algo novo. Ela começou a apresentar e aí eu perguntava pros irmãos dela de ninhada se eles também faziam isso e tal, porque eu ficava pensando, se ela faz, não sei lá, às vezes a gente viaja na maionese, né? Mas eu perguntava. Ai, Manu. Mas eu perguntava e pra minha surpresa, eles apresentavam esses sinais, só que muito menos que a Manu, né? E aí, ainda assim, a gente foi consultar a veterinária pra querer saber mais sobre isso, né? E entender, e ela dizia que é porque ela queria chamar atenção, né? Queria chamar atenção, e foi indo nisso até que também tomou uma proporção absurda, né? Assim, dela arrancar os próprios pelos, de sangrar, de criar pus, dela se mutilar completamente. E, gente, é que eu não consegui fingir costume, porque o Vitor tá engatinhando no meio da sala pra ela aparecer no vídeo. Ai, socorro. Enfim, tomou uma proporção que, cara, ela se mutilava. Vocês têm noção disso? Tipo assim, pra gente chegar a se mutilar, nós, humanos, como não tá, né? Como não tá a situação? Então, assim, ela se mutilava. E aí, essa coceira começou a aparecer em outros lugares também. Então, ela se coçava muito na virilha. Além das patas, a gente começou a notar que ela começou a coçar mais ainda aqui no queixo. E aí, a gente falou pra veterinária, cara, a gente tem que fazer algo. Foi aí que veio a solução mágica, que é ração hipoalergênica, certo? Que, assim, não vou falar mal desse processo, porque eu acho que a alimentação natural é um processo, sabe? Eu acho que as pessoas que aceitam a alimentação natural, assim, de primeira, são pessoas muito evoluídas, de verdade, porque, cara, você tem a indústria, você tem os veterinários, você tem o comércio, você tem todo mundo te falando que cachorro come ração. Então, assim, pra você conseguir mudar essa ideia, é um caminho, às vezes, longo, sabe? E no nosso caso, foi um caminho tão longo que quando a gente decidiu mudar, a situação era bem crítica mesmo. Então, ela deu essa solução, né, voltando, porque daí eu já começo a ir muito longe, mas voltando, ela deu a solução da ração hipoalergênica e a gente fez a ração hipoalergênica por 60 dias, então retirando todas as outras coisas, né, só a ração hipoalergênica, para realmente fazer aquele teste. Não deu certo, então a gente falou, ufa, não é alergia alimentar, então não vamos precisar voltar para aquela ideia de alimentação natural, por exemplo, que a gente tinha tido aquela experiência horrorosa antes, não vamos precisar voltar para isso, né? E só que não parava, gente, não parava. Então, aí ela tomou floral, tomou não sei o que homeopático, tomou 1000 coisas o que me falassem, se era para dar estrelinha, fazer duplo carpado na frente da cachorra, eu fazia. Porque eu só queria que ela parasse, só queria. Isso afetava a vida dela, isso afetava a nossa vida. A gente não conseguia dormir, ela não conseguia dormir. Ela se coçava em nível de fazer barulho assim, de acordar a gente. E é tão aversivo, isso foi tão aversivo que até hoje em dia, que ela já não faz mais isso, a gente tá assim e de repente a gente fala, Manuela tá se coçando, porque aquele som ficou na nossa mente e aí a gente olha, ela tá dormindo. Então, assim, foi absurdo, sabe? E aí,
começaram a passar tudo, nada funcionava, tá? Nada funcionava. E aí passaram então o maravilhoso Apoquel, certo? E a gente falou, caramba, então agora vai funcionar. E gente, vocês não têm noção, vocês não têm noção. Se eu não me engano, na primeira semana que ela tava tomando Apoquel, foi tipo assim, ela parou completamente de se coçar, entendeu? Completamente, foi algo assim, absurdo. A gente falou, meu Deus, isso aqui é a solução da minha vida, nossa, que delícia, não sei o quê. Ela tinha que tomar 2 comprimidos por dia, não era, amor? Isso. 2 comprimidos por dia ela tomava, então era uma dose bem alta e também financeiramente era bem alto, tá? A gente gastava R$ 1.200 no mês só de Apoquel, então foi bem complicado, mas assim, se era o que ela precisava, a gente estava disposto a fazer, porque a gente não aguentava mais nem ficar sem dormir, porque a gente não dormia mais, sabe? Era cone, era tirar a Manuela a noite inteira. Isso afetou tanto a nossa qualidade de vida no geral, tipo assim, a nossa, a dela, sabe? De todo mundo. Foi absurdo, absurdo. E só que daí, ao mesmo tempo que resolveu isso, logo ela começou a apresentar vômitos e muitos vômitos. Ela não queria mais comer, ela não queria, tipo assim, mais fazer nada, sabe? Ela começou a vomitar, sem parar. E aí que a gente foi então fazer os exames para descobrir o que tinha acontecido. E aí a gente descobriu que então o Apoquel já estava causando um efeito colateral com pouco tempo de uso no fígado e no pâncreas dela, que fez com que ela precisasse tomar mais medicações. Ou seja, além dos R$ 1.200, além da alimentação dela no mês, a gente ainda teve que começar a tratar o fígado e o pâncreas, né? Isso, gente, ela não tinha 1 ano de vida, tá? Isso eu tô falando, assim, de final de 2020, mais ou menos, tá? Final de 2020 para começar 2021. Até que a gente se viu ali naquela situação e falou, meu Deus, eu tenho um filhote que tá tomando mais medicação que, cara, é uma pessoa idosa, sabe? Ela tomava muito remédio. A gente abria o armário aqui de casa e tinha uma prateleira que era só remédio dela. Então, tomou uma proporção assim que a gente falou, meu, ela não tem 1 ano, tipo, como ela vai ser quando ela tiver 5 anos? A gente não quer isso. Eu sei que seguindo o processo não teria problema de alergia alimentar, mas tem que ter alguma outra saída para isso. Não é possível que ela tenha que só tomar remédio. Foi aí que a gente falou, vamos testar a alimentação natural. Por nós mesmos, a gente decidiu, porque o próximo passo que a veterinária tinha nos dado é tomar o Cytopoint, né, a injeção. Então, que ia ser mais caro ainda, né, e levar isso pra vida. Então, assim, em nenhum momento pensaram em me sugerir algo que fosse mais natural. Eles queriam ir ali naquele lado do comércio e sempre naquele lado, mesmo vendo que ela não estava suportando aquele tratamento, né? Foi aí então que a gente buscou essa mesma nutricionista que eu tinha procurado pedindo, pelo amor de Deus, que ela só me passasse ração. Eu disse, a gente quer mudar para alimentação natural. E aí a gente mudou então para alimentação natural. Ela passou a princípio um cardápio só pro Theo e pra Manu, que foi muito interessante. E aí ela cortou todas essas medicações então que ela tomava. E em 1 semana, gente, a alimentação natural teve o mesmo efeito que naquela primeira semana que eu comentei sobre o Apoquel, né? E eu esqueci de dizer ainda que em relação ao Apoquel, a gente testou baixar a dose, testou fazer várias coisas e não funcionava, só funcionava com 2 comprimidos por dia. Então, isso estava fazendo muito mal para ela, né? E aí, então, ela passou um cardápio para cada, né?
certinho, passou, teve o mesmo efeito, a gente falou, caramba, a vida mudou, de novo a gente, né? A vida mudou. E aí, assim, era muito difícil. Aquele momento foi um momento muito difícil, porque financeiramente a gente não tinha condições nenhuma de proporcionar aquilo pra eles dois. A gente não tinha. E mesmo assim a gente fez, né? Ai, mano, não te aguento. E mesmo assim a gente fez, porque a gente tava num momento que não era mais possível ver eles daquela forma, sabe? Aquilo tava fazendo mal pra eles, tava fazendo mal pra gente, então a gente não tinha condições, mas a gente fez. E aí a gente ia, comprava as coisas no atacado, a gente começou a cozinhar aqui em casa mesmo, no nosso fogão de indução, com panelas, tipo, desse tamanho, minúsculas, né, amor? E a gente passava, tipo assim, gente, às vezes 2 dias fazendo. 2 dias fazendo a comida deles. A gente não tinha espaço também para reservar, para armazenar o do mês, então a gente só podia fazer para 30 dias. Para 15 dias, não podia fazer para 30, né? Porque são 2 e naquela época eles comiam 1.500 gramas cada um, então eram 3 quilos de comida por dia, né? Então assim, não foi fácil. E aí, além de não ser fácil, o que aconteceu? Teve essa melhora das questões de coceiras e tal, porém eles começaram a emagrecer muito. E aí eles chegaram à desnutrição. Os alimentos saíam inteiros nas fezes deles, né? Isso porque a gente não teve a instrução de preparo correto, né? Então isso também é muito importante, a gente precisa saber como fazer, né? Porque tem coisas que eles não têm facilidade de digerir, né? Então a gente precisa saber como fazer. E aí os alimentos começaram a sair inteiros nas fezes. E eles chegaram à desnutrição. E nesse mesmo tempo, eu notei que eu queria aprender mais sobre isso, que eu queria estar mais dentro desse mundo, que eu queria entender de fato o que é que eles precisam, sabe? Não sei, eu sentia uma sede por estar mais dentro disso. E comecei a seguir o trabalho da nutricionista que eles estão hoje, né? Então, desde agosto do ano passado até hoje, eles estão com essa nutricionista, eu não pretendo mudar. Eu comecei a seguir, então, pelo menos acho que uns 2 meses antes, então a gente tá falando de junho, né? Comecei a seguir o trabalho dessa nutricionista e eu via que ela também falava muito sobre a carne crua, sobre os ossos, que até então eu tinha sido instruída que isso era um perigo aos cães, né? Que tinha a questão da bactéria, que tinha a questão de protozoário, que tinha a questão de 1000 coisas e que não era o melhor para eles, né? E aí eu comecei a aprender mais sobre isso e ver que na realidade a gente tava se ferrando para fazer o melhor para eles, né? E a gente não tava fazendo o melhor por eles. Porque às vezes não basta só fazer alimentação natural. Se você tem um organismo que está inflamado, um organismo que está pedindo ajuda, você só colocar o alimento bom ali não funciona, né? Não funciona. Então você precisa cuidar do que tá ruim e vir com um alimento bom, né? E aí assim você tem o alimento bom, com o preparo correto, com tudo certinho. E aí você tem um conjunto que é o que a gente teve depois de 2 meses da forma correta. Então, em outubro, a gente já tinha um quadro deles que foi inexplicável. Né, amor? Nossa, foi surreal. Eles melhorou a coceira, eles ganharam peso, porque eles não ganhavam peso de jeito nenhum, gente.
O Theo parecia filhote, com 2 anos 2 anos ele parecia filhote. Então, assim, a gente teve esse quadro deles, essa melhora que foi, assim, absurda. E ainda assim, esse foi um momento que eu poderia até dizer que ainda foi mais difícil do que quando a gente começou com a alimentação natural. Foi um momento financeiro absurdo pra gente, tipo, absurdo mesmo, assim, muito difícil. E mesmo assim a gente não deixou de fazer isso por eles, porque eles são nossa responsabilidade. A gente decidiu ter eles, né? Então, assim, como eu vou oferecer pra eles algo que faz mal? Algo que eu tô vendo o que tá acontecendo e eu vou falar, não, eu vou dar isso porque isso aqui é mais barato. Eles são minha responsabilidade, então, é nossa responsabilidade. Então a gente foi pros nossos corres, né? E tirou muito da gente pra conseguir e continuar fazendo por eles. Não só continuar, como melhorar o que a gente já fazia. Então, é uma baita história porque tem como fala quando você precisa fazer algo e você acha que não vai conseguir e você consegue? Determinação. Tem muita determinação, tem muita superação. Tem muita superação, tipo, muita. E nesse meio tempo também a gente decidiu abrir, a gente na verdade decidiu criar um ramo da empresa que a gente já tinha para alimentação natural, porque como a gente viu a mudança dos nossos, a gente pensou, meu Deus, como a gente guarda isso só pra gente? Isso daqui é algo que, cara, as pessoas precisam viver isso, os cães precisam viver isso. Isso daqui é de outro mundo. É de outro mundo, como aquele áudio lá diz, né? Isso aqui está falando da elite. Tipo assim, não tem erro, é surreal. Só que é surreal quando você faz da forma correta, quando você cuida do corpo, quando você cuida da mente, quando você cuida da rotina. Então, assim, a alimentação, gente, ela não caminha sozinha. Eu diria que ela é um pilar, mas ela não caminha sozinha. Mas ela é a base. Ela é a base da saúde mental, ela é a base da saúde física, ela é a base de comportamento, né? Porque saúde mental tá ligada a comportamento. Então, ela é a base de muitas coisas. Então, assim, foi assim mais ou menos que a gente chegou como estamos hoje, né? A gente começou na alimentação natural cozida também, porque na época a gente não tinha tanto conhecimento, tanta segurança. E até hoje a gente oferece alimentação cozida para eles, em alguns momentos a gente varia os cardápios, porque eles gostam. E assim, qual o problema, sabe? Tipo, tá tudo bem, tudo é um processo e também, nossa, precisa ficar se chicoteando o tempo todo, tenho que fazer isso ou tenho que fazer aquilo. Não tem essa necessidade. Mas o que a gente mais gosta hoje é a alimentação natural crua com ossos, né? Porque ela é mais barata, já vou dizer pra vocês, ela é mais barata por conta dos ossos, tá? Então, do financeiro, que é o que todo mundo coloca em primeiro lugar, ela é mais barata. As fezes ficam assim, uma belezinha. Eu vou tentar colocar foto das fezes, pequenininho, cheiro incrível. Cheiro incrível do cocô. O pelo fica ótimo. Nossa, já faz a higiene bucal, porque tem os ossos. Então, assim, é surreal. E além de tudo isso, né, o mais importante é o que leva eles mais próximo da vida natural que eles teriam, né? Então, é muito legal. É o que a gente mais gosta, né? Então, eu acho que é isso, né? Basicamente, o que a nossa história, né? Meu Deus, falei demais, vou tomar uma água. Da nossa história, eu acho que é isso, né, amor? Uhum. Bom, vamos querer saber como é que a Manu tá hoje em dia em relação às coceiras. Não vou entrar muito no assunto, porque daí é assunto para um próximo vídeo, mas
eu poderia dizer que hoje a Manu tá 95%. E a gente descobriu que ela tá 95% justamente porque a gente teve todo esse conhecimento e todo esse caminho que a gente percorreu. O 5% que ela não está relacionado a estresse e ansiedade, que a gente está tratando com cannabis. Começamos há pouquinho tempo, tá? Então, lá também no Instagram deles tem um destaque chamado estresse, que a gente tá contando sobre isso. E aí eu pretendo também trazer esse assunto no próximo vídeo, quando também eu estiver mais preparada, quando a gente tiver mais resultados, mas que tá sendo assim, ó, já vou falar pra vocês. Belezinha, viu? Belezinha, tá? Então, na nossa história é isso. Agora eu vou responder as perguntas, né? O Vitor vai ler pra mim e eu vou responder as perguntas. Bora lá. Eles apresentaram algum efeito colateral durante a transição para N? Durante a transição, não. Zero, né? Foi incrível. Inclusive, lá atrás, quando eu contei pra vocês que a gente entrou realmente pra N, a Manu saiu completamente da ração e foi direto pra N. Então, assim, não teve... Ai, põe um pouquinho de AN, um pouquinho de ração. Não teve isso, tá? Manuzinho. O que poderia ser... Rapidinho, não acabei de responder. Ah, tá. A única coisa que a gente fez foi, a gente incluiu um pouco, semana a semana, um alimento, né, pra ver o que dava a reação, mas ela saiu direto da ração pra ir pra N, né? O que eu poderia incluir na dieta do cachorro para ele ganhar mais peso? Mais carboidrato? Foi? Ai, cara, Responde. não, vou responder. É porque, assim, às vezes tem as perguntas de milhões, né, que as pessoas fazem. Eu acho que é como eu disse, né, mesmo que a dieta seja linda, maravilhosa, como tá o organismo desse cachorro? Por que que ele não tá ganhando peso? Será que é só porque a dieta tem mais carboidrato ou menos, tem mais proteína ou menos? Não sei, você precisa analisar, tipo assim, a causa, né? Ele tá absorvendo? Porque, por exemplo, o Theo e a Manu não estavam ganhando peso, inclusive estavam perdendo, porque os alimentos começaram a sair todos nas fezes deles, porque eles não estavam nem digerindo, nem absorvendo os alimentos. Então, assim, essa é a causa, sabe? Então, enquanto não fosse tratar isso, que inclusive a Manu parou de produzir enzima digestiva, enquanto não tratasse isso, enquanto não suplementasse isso e cuidasse disso, podia ter a dieta de milhões. Não ia fazer diferença. A underline Lara DF falou: estou super encantada com sua dedicação com os pets, é inspirador. Ai, obrigada. Eu me dedico, a gente se dedica mesmo, né? Amo. Você costuma dar a N todos os dias? Quais são suas dicas? Sim, gente. Não tem outra opção. Depois, a gente tá respondendo no final, né? Mas por toda essa história, eu não existe outra opção pra gente. Não tem outra opção, né? Sim, a alimentação é a base de tudo, né? Então, a minha dica é alimentação natural, cuidar da saúde mental, ter uma rotina interessante pra eles, suprir necessidades básicas. Essas são minhas dicas. Sou nova por aqui, posso fazer a dieta crua para minha Yorkshire? Você passou no nutricionista? Será? Não sei. Queria que a pessoa tivesse aqui. Não, mas senão ela estaria perguntando. Pode, é possível sim começar na alimentação crua já. É possível sim, só que aí você também precisa de uma nutricionista para poder te orientar, né? E fazer o acompanhamento todo certinho, tá bom? Mas pode, não precisa começar na cozida não. Se você já tem afinidade com isso, acho incrível, inclusive, muito evoluída, parabéns. Quando você fala nutricionista, é uma veterinária especialista em nutrição ou pode ser qualquer veterinária? É uma especialista em nutrição. Ai, gente, inclusive, eu já vou falar que, assim, eu tenho... Cada vez mais eu tô como poderia dizer? Apaixonada por essa especialidade, porque eu acho que a nutrição é uma especialidade que ela olha um todo, sabe? Por exemplo, se você... Ai, meu cachorro tá com coceira, vou no dermatologista. O dermatologista vai olhar o quê?
a pele, ele vai olhar o problema, entendeu? Eu tenho cada vez mais acreditado que a nutrição, ela olha a causa. E ela consegue olhar a causa e tratar a causa porque ela olha o animal como um todo. Ela olha a pessoa como um todo, né? Ela não olha aquele problema específico. Então, belezinha também. Próxima pergunta. Meu pet tem dermatite. A N crua ou cozida seria mais recomendada? Tanto faz. Famoso tanto faz. Famoso tanto faz. O que vai mudar é a composição da dieta, como você vai ter que suplementar por conta dos problemas específicos dele e dos sinais que ele dá. E em alguns casos, assim, a alimentação natural crua com ossos, eu acredito que é, assim, o creme de la creme, né? É top do top. Então, só que tem a questão de que muitos cães têm alergia ao frango, e o frango é o osso mais fácil, e aí por isso não começa na crua com ossos e só na crua. Então, tudo vai depender dos sinais que você apresentar para a nutricionista e o que ela acreditar que é melhor para o seu pet. Vamos lá. Você dá algum suplemento junto com a alimentação natural? Sim, alguns. Zoeira. Põe vários. A Manu toma mais suplementos que o Theo. Mas ela toma mais suplementos porque ela tem essas questõezinhas dela, né? De pele e tudo, então ela precisa disso. Mas sim, eles tomam alguns suplementos. Qual a idade ideal para inserir a N crua? Quando parar de mamar. Pra mim essa é a idade ideal. Se eu pegasse um filhote hoje, antes de sair do canil, eu já ia mandar alimentação natural lá pro canil, pra nem conhecer a ração. Eu posso dar quais tipos de verduras ou frutas para meu pet? Olha, se ele comer ração, eu acho que o mais legal seria você inserir mais proteína na rotina dele, né? Porque a ração é um alimento rico em carboidrato. E eles são animais carnívoros, então eles precisam de proteína. Então você pode incluir proteínas. Eu acho que é o mais legal, mas também se você quiser dar um chuchu, uma abobrinha, que mais? Chuchu, uma abobrinha, eu acho que é o... Chuchu, abobrinha, mas o melhor é carne mesmo, né? Claro. Então, carne, víscera, alguns ossos, né? Não muitas vezes na semana. Então, tudo tem que analisar e também lembrar que se você adiciona coisas à rotina do cachorro, além da alimentação deles, você precisa seguir os 10% diários. Então, por exemplo, se seu cão come 300 gramas, você só pode dar 30 gramas de petisco diário pra ele. Mas também não vai dar petisco todo dia, você entendeu? Porque senão, o que vai acontecer? Problema. O que é todo dia também faz mal. Eu dou ovo todo dia. Não. Eu dou iogurte todo dia. Não. Eu dou pé de orelha todo dia. Não. Eles nem comem a mesma dieta todos os dias e durante um longo período, justamente porque isso se caracteriza como excesso. E o excesso faz mal. Posso dar carne de porco crua para eles? Minha mãe sempre falou que devemos comer muito bem cozida por causa das bactérias. Sim, pode. Só que não só a carne de porco crua, como qualquer alimento cru, qualquer proteína ou víscera ou osso cru que você vai dar, você precisa fazer o congelamento profilático, né? Com exceção do ovo. O ovo você pode dar cru sem problemas. Mas você precisa fazer um congelamento profilático, que cada tipo tem os seus dias. Então, vai supondo, bovino. Você quer dar um osso bovino ou uma carne bovina. Você vai deixar 3 dias no freezer, certo? Depois você vai descongelar e depois você vai dar. Aí vão dizer, mas não sei o que não vai mais dar bactéria. Gente, o estômago dos cães tem o pH muito baixo,
justamente para isso, tá bom? E eu também quero aqui já aproveitar para dizer que a salmonela, por exemplo, ela é presente nos exames de cães que inclusive comem ração. Então, vamos com calma, tá bom? Só fazer tudo direitinho. E eu sei que isso ainda é algo polêmico, que é algo que a gente vai aprendendo, que é um processo, mas se fosse algo que mata, os dois estariam mortos, tá? Porque eles comem alimentação natural crua há pelo menos quanto tempo? Vai fazer 1 ano agora em outubro. Isso. Então, é isso, tá bom? Bom, acho que de pergunta tá bom, porque aqui tem mais de 100 perguntas, né? For responder todas. Não, mas fala mais uma aí. Tá, deixa eu selecionar mais alguma aqui. Uma legal. Tá. Conforme eles ganham peso, o cardápio muda, diminui algo, aumenta alguma outra proteína ou algo do tipo? Sim, é por isso que tem que fazer o acompanhamento, porque a alimentação natural é algo, a alimentação natural personalizada é algo específico para eles. Então, por exemplo, os suplementos do Theo são diferentes dos suplementos da Manu, quantidades também, as quantidades de comida. O que a gente faz é, se um não pode comer uma coisa, acaba que o outro também não come, porque isso facilita pra gente, né? Pra gente preparar e tudo mais. Mas eles não comem a mesma quantidade, a composição do cardápio em quantidades também não é a mesma, então tudo isso varia. É por isso que precisa fazer o acompanhamento, porque sim, muda. Muda a suplementação, muda tudo, tá? É isso? Uhum. Então, gente, é isso. Vocês vão querer aparecer, filhos? Hã? Não? Só a Lulu que já apareceu 1000 vezes, né, minha princesa? Né? E o Tec? Hein, Tequinho? Não vai querer aparecer? Não vai querer aparecer. Só a Lulu sim, né, minha princesa? Bom. É isso então, gente. Espero que vocês tenham gostado. E nos vemos em breve para falar sobre outros assuntos, tá bom? Beijos. Aí aqui no YouTube tem que aprender o quê? Se inscreve no canal, dá like, compartilha, comenta, faz tudo, tá bom? Segue no Instagram. É isso? Ah, tá. Tem que falar qual é o Instagram. Segue lá no Instagram, theoemanu.golden, tá bom, gente? Beijinhos. Tchau, tchau. Segue lá no Instagram, foda-se. Procura Acha lá o que você quiser. Gente, tudo bem? Eu sou a Melody. Me lembra o vídeo da MC Melody. O que eu falo? Não, mas é isso, velho. Seu nome vai fazer o quê?